Ao ler o conto, o leitor é envolvido em uma atmosfera de mistério. Cite elementos do texto que criam um clima de mistério. Então, ontem vocês me falaram da caixa misteriosa, né? Que deixa um clima de mistério. Vocês me falaram também da perseguição ao protagonista, né? O cenário, que eu lembro que vocês deram dicas do cenário de como era a rua, né? Escura. E também a data, gente. Por ser uma data diferente, né? O ano de 1943 era um ano diferente daquele. Então, tudo isso. A caixa misteriosa, a perseguição, o cenário, a data. Alguém colocou mais algum diferente para acrescentar? Você falou a caixa? A caixa, falei, caixa misteriosa. Eu coloquei a faca também. A faca, isso mesmo, Gente, Ricardo. não chega perto do microfone, o é muito Ricardinho alto. não precisa chegar assim perto, tá? É só deixar que a gente ouve bem. A questão 4, meninada. Na narrativa de suspense, quase não há diálogos e os verbos estão no passado. Comprove essa afirmativa com elementos do texto 1. Então, volta lá no texto para comprovar isso. Que quase não há diálogos, tem pouquíssimos diálogos. Lembra que o diálogo tem um diálogo direto com travessão. Laís, página 120, questão 4. Então, vocês Mas vão... é para transcrever? Não, ele está pedindo para comprovar, né? Ou pode transcrever, Pedro. É uma forma de comprovar, pode ser escrevendo. Você achou alguma coisa para comprovar? Não, eu vou achar, só queria tirar essa dúvida mesmo. Uhum. Mas a gente pode só escrever também aqui. Qual Ô tia, diálogo pode pôr onde estão os parágrafos? Pode, é uma forma de comprovar. E também outra forma de comprovar é você falando, tipo assim, no texto há tantos diálogos do protagonista com não sei quem. Quem achou e gostaria de compartilhar os diálogos? Tia, eu tô procurando, calma. Tá? Fica tranquilo. A gente tá com tempo. Tia, acho que eu achei um. Lê pra gente, Pedro. É só um trechinho pequeno num parágrafo. Criei coragem e me aproximei da mesa. Já tem o verbo me aproximei. Isso, E criei tia, o coragem. outro também é esse daqui, ó. Por favor, me ajude, eles estão atrás de mim. Isso, nesse Como momento... disso, no peixe que eles pegam. Isso mesmo, só tem esses diálogos. O narrador está falando com quem nesse momento? Com a pessoa que entregou. Com o cara estranho. Isso, com um cara estranho, com a pessoa que entregou a caixa. Então, vamos comprovar. O texto apresenta apenas o diálogo entre o homem... Tia, com elementos do texto 1. Então, é o texto. Qual que você está confundindo, Ana? Ó. Pensei que era para pegar uma parte, um trecho do texto e escrever. Pode ser também, mas pode ser dessa forma também, apenas contando. Não pediu transcreva. Então, como não pediu transcreva, pode ser apenas citando, tá? Ok, tia, obrigada. De nada. Entre o homem que trouxe a caixa e o narrador. E o que está falando lá, e os verbos estão no passado, como o Pedro Carlos falou lá também, né? Tem verbos no passado, o Pedro Carlos também citou um no presente. Então, a maioria dos verbos estão no passado e no presente. Os verbos estão no passado e no presente. Não tem nenhum verbo no futuro. Tia, posso ler a resposta para ver se ficou certo? Pode sim. Mas o Eric fala primeiro. Pode falar primeiro, Eric. Depois eu falo. Pode falar, Pedro, eu tô copiando aqui também. Tá. Aí eu pus o negócio para copiar e coloquei. Criei coragem e me aproximei da caixa. Aí eu fechei. Aí depois. E apresenta só o diálogo com o homem que entregou a caixa misteriosa e o protagonista. Fiz isso. E dos verbos, você falou alguma coisa?
Eu falei do negócio copiado. É o trechinho que eu copiei. Ah, ok, tranquilo. Você colocou o trechinho que você copiou entre aspas? Sim. Então tá bom. Eric. Eu tentei fazer a tarefa antes de dar aula, só que eu não consegui. Gente, eu já falei isso Não. também. Tarefa é depois da aula. Vocês estão muito ansiosos. Vamos deixar a tarefa para depois da aula. Vocês têm um intervalo de quase 2 horas, praticamente 2 horas. E antigamente, vocês tinham a aula até às 6, vocês faziam tarefa à noite de manhã. Então agora, gente, espera a aula para ter a tarefa, para fazer a tarefa. E a tarefa de geografia nem era de português, né? Então, a aula de geografia vai ser ainda. Você mandou português, sim. Não, português acho que eu não mandei, tenho quase certeza. É geografia. Mandou sim, tia. Mandou Mandou os dois. 126. Hoje de noite. Sim. Tia, você mandou página 125, Eu vi na 126. notícia do diário. Exercício 3. Não, então a tia Elisa confundiu, porque isso era do 4º ano. Então vocês não têm português, tá bom, gente? Não precisa fazer português, é só Tá? E geografia. a de geografia é página 81. Isso mesmo, só geografia. Então, português, gente, vocês podem anular. Essa não é a tarefa, essa na verdade é do 4º ano. Talvez a tia Elisa confundiu. Tia, se eu fizer a redação hoje à noite, eu te mando à noite ou eu tenho que mandar no último dia? Não, pode mandar hoje à noite, que na verdade a redação era para ter mandado ontem, porque era para ter feito em sala, na hora que a gente estava em aula. Não, tia. Que dia? É porque eu não consigo. É porque eu não consegui entrar na aula. Mas você pode ver a gravação e fazer. Pra que dia? É para hoje, Lorenzo. É para hoje. Vou fazer. Aproveita que não tem tarefa. Pra terça-feira, né? Que Lorenzo, escuta, a outra tinha uma pesquisa. A página 125 e nem a 126. Deixa eu olhar para o rostinho de vocês, pra vocês me escutarem. Gente, o Lorenzo está reclamando do fato da outra ter tido uma semana e essa não. Lorenzo, ontem deu tempo da gente fazer na sala de aula, na aula. Aí quem não fez é porque não participou ou então quis complementar com outras coisas. Tem a obrigação de ver o vídeo e fazer a produção. Ô, Isa, não precisa fazer essa tarefa de português, tá bom? É só de geografia hoje. Essa de português talvez vocês a tia Lisa confundiu. Era para ser do 4º ano. Então vamos voltar. Menos uma tarefa para vocês. Olha que beleza. Voltando, página 121 agora. Verdade. Menos uma Tia, para vocês. Já Oi, que é Henrique. menos uma, eu já terminei tudo, tô mó feliz. Agora eu vou poder brincar naquele intervalo de 2 horas. Aí, ó, tá vendo? Palavras e expressões que sugerem suspense, medo, terror e que criam um clima tenso são usadas nas narrativas de suspense. Cite 3 palavras ou expressões do conto que causam tensão. Então, agora vocês podem voltar lá no conto e ver 3 palavras ou expressões, né? Expressões pode ser mais do que uma palavra só, pode ser uma frase, que causa uma tensão. Como assim, tensão? Tensão, tipo um suspense, Pedro. Um medo, né? Tipo ser detalhado ou na hora com pega faca? Sim, mas é a frase do texto que fala isso. Não, então tá. não com as suas palavras, eu preciso da frase. Oi, Posso Érica. falar uma? Já achou? Pode. Sim, coração aos pulos. Coração. Então, mas coração... na verdade, com o coração aos pulos. Certinho. Coloca o com antes. Com o coração aos pulos. Tia, são palavras ou são frases? Porque Pode ser os dois. eu não Henrique sei falou palavras ou ok. expressões. Então, ó, vou colocar eu aqui tinha o visto Eric expressões. colocou. Com o coração aos pulos. Tia, posso falar um também? Pode. Só pra ver se tá certo. De repente eu me vi numa rua escura e ouvi passos atrás de mim, cada vez mais perto. Sim, mas aí você colocou a frase toda, né? Não precisa ser uma frase toda, somente uma expressão. Então você pode colocar rua escura, passos atrás de mim, né? Ok. Passos atrás de Vou mim. escrever já. Érica, achou mais um? Deixa eu ser mais um. Pode falar.
quase saltando pela boca. Mas o que quase saltando pela boca? É o coração, né? Aí, como a gente já colocou o coração aos pulos, não precisa colocar todo o resto. É que uma frase complementa a outra, né, tia? Isso, uma complementa a outra. Tem uma lá também que fala assim, morto de medo. Então, essa causa uma tensão, né? Morto de medo. Tem muitas outras, tá? A gente vai colocar só algumas. Ô, tia, você já colocou fugindo apavorado? Fugindo apavorado. A professora acabou de dizer que eu Então, gente, se a gente fosse pegar todas, nossa, ia ter demais, tá? Todas essas já estão, na verdade, era só 3, né? A gente colocou até mais que 3 aqui. Clara, começa a leitura aqui desse box, por favor, embaixo da resposta. Tia, minha irmã tá no computador, o áudio não tá. funciona. Peraí que ela vai falar pelo meu. Não tem problema. Ela vai falar pelo do Mar. Nos textos narrativos, alguns recursos são usados para introduzir falas dentro dos personagens. São os discursos. O discurso direto ocorre quando os personagens ganham voz no texto. Ele pode ser indicado pelo uso de travessão ou pelas aspas. O discurso indireto ocorre quando o narrador escreve as falas dos personagens. Ou seja, ele usa suas próprias palavras para apresentar o que os personagens disseram ou pensaram. Muito Isabela, bem. desliga o microfone, você deixou ligado bem na hora que a Clara foi. Pessoal, vamos lá? mesmo. Olha aqui. Vamos prestar atenção, gente. Vamos prestar atenção aqui no box. Ó. Nos textos narrativos, como a Clara leu, alguns recursos são usados para introduzir as falas e os personagens do texto. São os discursos. Então, tem o discurso direto e o indireto. O que é o direto? Quando os personagens ganham voz no texto. É quando tem travessão, gente. Travessão ou aspas. Quando é uma entrevista, né? Tá falando, pode ser com aspas também a fala do personagem. Então, o discurso direto, travessão e aspas. Já o discurso indireto é quando o narrador descreve a situação ou descreve as falas. Ele descreve, a rua era escura, e o personagem pensou isso, pensou aquilo, então o narrador descrevendo. Então não tem travessão. Existe discurso direto e indireto. Agora vocês vão voltar lá no texto, a máquina infernal, e sublinhem de vermelho um discurso direto e de azul um discurso indireto. Vocês vão utilizar vermelho e azul o lápis agora. Antes de marcar, fala com a tia para ver, viu? Se tá certo. Porque senão vocês marcam. Tia, tem um que é assim. Por favor, me ajude, eles estão atrás de mim. É um discurso direto, né? Discurso direto. Que cor você vai colocar? Azul. Azul, né? Discurso direto, azul. Não, tia, discurso indireto, que é o azul. E o direto é vermelho. É que eu tô sem a tela agora. Então, ô Marcos, olha atenção. Marcar o quê? É verdade, tia. Indireto. Isso. O direto é vermelho. Isso. Direto vermelho, indireto azul. Então, qual que é marcar de vermelho? Você vai procurar, Isa, um discurso indireto e um direto no texto. E antes de você marcar... Eu também achei, por favor, me ajude, eles estão atrás de mim. Isso.
Ó, a tia tá voltando lá na página da apostila dela para mostrar para vocês. Ó, na primeira página, Eric, do texto, olha lá o que o pessoal falou. Por favor, me ajude, eles estão atrás de mim. Esse aqui tem um travessão, discurso direto. Travessão, discurso direto. Ô, tia, eu esqueci de discurso direto. É de azul mesmo ou de vermelho? Acho que é de azul, né? Discurso direto de Gente, vermelho. olha na página. Tá? Discurso direto de vermelho. Então, vocês podem aqui, ó. O da tia tá azul, mas é vermelho de vocês. Então é só ó. para grifar, por favor, me ajude. Por favor, me ajude, eles estão atrás de mim, de vermelho. E também pode ser esse esconde aqui também, ó. Tem travessão, ó. Esconde. Não deixe que eles me peguem. Esconde isso, não deixe que eles me peguem. Seria uma tragédia para todo mundo. Pera, não era vermelho? Era, Henrique, eu acabei de falar. Vocês não estão ok. ouvindo? Eu acabei de falar, eu falei assim, gente, eu tô fazendo de azul, mas é vermelho. Ô tia, um discurso indireto eu posso falar? Pode falar, mas não precisa chegar perto do microfone, tá muito alto. Agora está tudo quieto. Meu perseguidor também está parado em qualquer parte por ali. Muito bem, você pode continuar, cada um. Esse daqui, ó, que o Ricardo Cada um falou. esperando que o outro faça o primeiro movimento traiçoeiro que indica onde ele está. Isso mesmo, gente. O Discurso... indireto também pode ser o... Agora, ou se alguém se aproximando bem devagar. Pode, o indireto, gente, pode, na verdade, pode ser todo o resto do texto. Porque todo o resto do texto é indireto. Porque tem alguém descrevendo, tem um narrador descrevendo o lugar, tem um narrador descrevendo o pensamento, o que ele está pensando. Então, qualquer parágrafo que não tenha o travessão... Tia, do nada. Oi? Do nada. Tá cortando o seu áudio, Isa. De tanto que pulgou aqui. Se você falando uma coisa, depois na outra. O seu também tá ruim aqui pra gente, pra ouvir, tá? Vamos aguardar a internet estabilizar. Então, meninada, poderia... Tia, aqui em casa também passou um caminhão, estourou um fio lá da internet. Eu tô tendo que usar 4G. Ô, tia, então qual que é o de vermelho? De vermelho, qualquer outro parágrafo, Isa. Por quê? Porque qualquer outro parágrafo é um narrador falando. Qualquer parte que seja o narrador falando... É azul. Tia, eu tô falando de azul. Azul é qualquer outra parte, Isa. Eu acabei de responder. Qualquer outra parte do texto em que o narrador esteja descrevendo o local, quando ele descreve a rua, qualquer outra parte, desde que não esteja um travessão ou aspas, pode ser qualquer outro parágrafo. Oi, Eric. Eu acho que desse negócio aí de cortar a internet por causa de ter pegado no fio, eu acho muito errado eles deixar o fio tão baixo assim para caminhão conseguir bater, né? Isso é falta de planejamento, né, Eric? Falta de planejamento. Ou devia ter uma restrição de do tamanho do caminhão para passar. Aqui também é isso que acontece. Eu entendi isso daqui, ó. Que parece que tem 2 travessões, tipo, tá escrito assim, ó. E de repente eu estava aqui, em trás, o hífen, né? Nessa rua, hífen. Não entendi isso, fugindo apavorado dessa Em qual página, Bia? maneira. Bia, qual página? Na página 117. 117, qual parágrafo? De repente eu estava aqui. E de repente eu estava aqui, nessa rua, fugindo apavorado dessa maneira. Isso não faz sentido. Quando tem essas reticências antes, é como se fosse uma continuação. Tá continuando, olha lá, parou, é como se fosse uma continuação, olha lá. É fala dele, é fala do personagem, ó. Desculpa, é fala do narrador. E de repente eu estava aqui, nessa rua, fugindo apavorado dessa maneira. Isso não faz sentido.
que ele lembra, quando ele coloca nessa rua entre dois hífens, é que como se ele estivesse colocando entre parênteses, lembrando onde é para retomar no texto. É verdade. Primeiro eu pensei que fosse tipo uma fala. É porque se ele fala assim, é porque ele poderia ter colocado em parênteses também. Porque se ele fala que estou aqui, mas se ele não citou antes onde ele estava, ou então se ele citou muito no começo do texto, a pessoa que está lendo, o leitor, não vai saber onde é o aqui dele, né? Por isso que ele colocou entre hífens. Mas eu colocaria entre parênteses, acho que ficaria melhor. Ô tio, eu posso ler? Ô tio, eu posso ler os meus verbos? Da questão 7? Sim. Vou ler a questão 7 para o pessoal. 7. Para introduzir o discurso direto, alguns verbos são usados, indicando que o personagem vai começar a dizer algo. Transcreva os verbos utilizados no texto com essa finalidade. Meninada, só lembrando o que é verbo. O verbo são aquelas palavras que indicam uma ação do personagem, uma ação, né? Ou fenômeno da natureza, ou algum estado como a pessoa está, né? Estou bem, estou mal, estou triste, estou feliz. Então, os verbos, ações. E a palavra, o verbo pode ser mudado no presente, passado e futuro. Marcos, Tia, posso falar um? O Marcos pediu primeiro, só falar com ele. O Marcos fala um, o Pedro fala um. Marcos, quais verbos... O meu primeiro verbo foi falou. Falou. Ó, o autor usa falou para indicar que um personagem, né, vai falar alguma coisa, né, vai dizer algo. Pedro Carlos, você sabe o outro verbo? Eu sei que ele falou óleo também, né? Mas óleo? Não, mas óleo não está indicando que vai dizer alguma coisa. Ah, tá. Óleo anunciado. Óleo anunciado. Ô, Marcos, qual que é o outro que você achou? Disse. Ô, Henrique, o ouço também, nem sempre está indicando que alguém vai falar. Está indicando que alguém está ouvindo, mas que Então são só dois? São só dois, isso mesmo. Só tem falou e disse. Só dois verbos. Tá vendo que como o verbo a gente muda no presente, passado e futuro? Falou está no passado. Fala no presente. Falará no futuro. Disse está no presente, né? Ou até mesmo no passado, né? Dirá no futuro. Oi, Pedro. Eu posso falar uma coisa engraçada? É que esse falou e disse, parece que é naquela hora que você fala de expressão mesmo. Falou e disse. É verdade. Falou e disse, né? Combinado. Falou e disse. Falou, tá falado, né? Isso mesmo. Lembra uma expressão. Agora, a 8, a gente vai completar o quadro apresentando os acontecimentos de acordo com os elementos do conto. Então, um conto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho que é final. Então, a gente vai colocar a introdução. Como que a gente pode resumir a introdução desse conto que a gente leu? Quem consegue falar, Bia? Eu. Um desconhecido entregando a caixa. Um desconhecido entregando uma caixa, né? Quem mais consegue resumir de uma outra forma? Pedro. Mas tem que ser do desconhecido entregando a caixa, porque o texto, na verdade, ele começa realmente com ele numa rua. Aí isso que eu queria ouvir. Isso que eu queria ouvir. Bia, você prestou atenção que você resumiu, mas você não resumiu do início. O início, então, ele começa do final, né? Vocês perceberam que o início começa do final. Então, a introdução é qual, Pedro? É que assim, um homem está em uma rua escura fugindo de alguém. Que ainda não revela quem é. Isso. Um homem está sendo perseguido. Tia, tem gente desenhando na sua tela. Verdade. Tia apresenta o conflito, né? Isso. Gente, saiu um pouquinho aqui, ó. Na rua, era para ser lá do dia de cima ainda, tá? Veio aqui embaixo, é que a tia passou um pouquinho. Tia, tem gente desenhando na sua tela. Eu ouvi. Deixa eu travar aqui, já que vocês não têm
alguns não têm muita educação, né? Então, a gente começa de novo. Só que eu sei quem está desenhando, né? Porque eu recebo aqui na hora que a pessoa que desenha, eu recebo o nome aqui. Tal pessoa está desenhando na sua tela, porque eu sou a pessoa que criou o evento. Vocês podem, quem criar o evento, e tem recursos que a gente consegue ver quem está fazendo. Então, para essa pessoa que não aprendeu ainda, né? Fica uma dica. Verdade. Então, a tia vai escrever aqui de novo. Verdade, você consegue bloquear o que você quiser, você consegue travar uma pessoa. Eu não gostaria de bloquear, não, porque eu acho que assim, vocês já são grandes, a gente está aqui para estudar, né? Só que, infelizmente, tem alguns que não respeitam. Um homem. E o desenvolvimento? Qual seria o desenvolvimento da história? Posso falar? O Pedro já falou. Pedro, agora vamos dar oportunidade para outro falar. No meu só coube, um homem está sendo perseguido. Põe um pouquinho para fora na rua para ficar mais completo. O Pedro já falou. Quem consegue me falar o desenvolvimento? Qual que é o desenvolvimento? Ricardo, está de mãozinha levantada. Quer falar? Pode falar. Eu tinha esquecido de abaixar a mão. Cara, Mas... não põe o microfone perto Tá da boca. doido, Ricardo? Ô, gente, mas por que vocês estão bravos com o colega? Acontece. Às vezes o áudio dele tá diferente do nosso, a gente não precisa ficar bravo. Tem hora que vocês falam alto também e ninguém fala nada. Não, tia. Tem hora que muitos incomodam os outros e ninguém fala nada. Então, a gente tem que saber como a gente fala com a pessoa. Né? Tem hora que muitos ficam incomodando, desenhando, ficam falando com o áudio ligado e ninguém fala nada. Ricardo, só quando for falar, fala mais baixo, tenta falar porque o áudio tá muito alto, não sei por quê. Ou então veja É porque eu tinha... O volume tava muito alto. Agora ficou ótimo, tá? Mais alguém consegue falar o desenvolvimento? O meio da história acontece o quê? Ele fala o quê? Sobre o quê? Consigo. Oi, Eric. Aí aparece um desconhecido, como a Bia tinha falado, um desconhecido entrega uma caixa misteriosa. Isso. Ele conta a história do porquê que ele tá naquela rua, né? O desenvolvimento, ele conta toda a história de por que ele está naquela rua. Conta o que aconteceu anteriormente. Isso. É isso? Conta, isso mesmo, certinho. Conta o que aconteceu para ele estar naquela rua, ou conta o que aconteceu anteriormente, como o Pedro Carlos falou. É o que a Bia falou também da caixa, né? Conta da caixa, do homem que invadiu o seu escritório de contabilidade, tudo isso. E o desfecho? E o final? Que na verdade não é um final, né? Ele percebe que é 1943. Ótimo, Laís. Então, ó. Então, o homem se dá conta. Ô tio, meu não coube até, tipo, só coube até para ele. Não coube eu estar na rua, naquela rua. Passa pra fora, não tem problema passar um pouquinho, tá? Eu passei, tio. Faz uma setinha, então põe lá embaixo. Não, meio que passa pra baixo. Tipo, É só pôr uma setinha. Ou é só apertar a letra. Diminuir um pouquinho a letra, né? Mas tem alguns alunos que hoje não estão participando muito, gente. Quero mais a participação na próxima aula que a gente vai ter, tá? Se eu tô participando ou não? Então, tá. Tem gente que tá participando, tem gente que não falou nada, não ouvi a voz de alguns alunos hoje. Aí na aula de geografia vocês participam mais. Eu tô escutando alguém falando e não para.
na tua casa. Eu tô falando eu. Ah, oi, Lourenço. Tá tudo certinho, tá belezinha, tá? Mas eu Oi. falei Eu. Gente, eu não vou falar de um a um, não, tá bom? Senão a gente fica só falando aqui. Pessoal, geografia eu quero os que não participaram participando mais. Agora, a gente vai só relembrar na página... Ah, mas deu o horário já. Da tia passar um pouquinho a página. Mas podem colocar... Não, mas eu quero iniciar. Eu quero iniciar. Porque isso aqui é relembrar... Que é o que a gente tem que fazer. Na verdade, não tem que fazer nada em português. A tia até falou, né? Era o que a gente... Não tem tarefa em português, a sua geografia. Era o que a gente tinha que fazer na aula. As páginas que você selecionou. Isso mesmo, Bia. É o que a gente tinha que fazer na aula. Isso mesmo. Era o verbo. Era essa página aqui. E vocês já sabem que é verbo. Então, a gente sabe que o verbo é aquela palavrinha que muda no presente, passado e futuro. Indicação, né? Indica um fenômeno da natureza, como o dia está ensolarado. Ensolarado é um verbo. Na verdade, desculpa, o trovejou, né? O ensolarado é um adjetivo. O trovejou é um verbo, do trovejar. Né? Lembra da primeira, segunda e terceira conjugação? Verbos terminados em ar, er, ir. Então, gente, só para a gente relembrar aqui o que é verbo, pessoa, número e tempo verbal. Releia. Deixa eu ver quem que vai ler para mim. Ana Laura, lê esse trecho aqui para mim, esse box, da página 123. Eu não quero ler. Então fechei a porta e resolvi abrir aquilo para ver o que tinha de tão assustador ali dentro. Muito bem. As palavras fechei, resolvi abrir, ver e tinha indicam um estado, como a pessoa está, uma ação ou um fenômeno da natureza? Ação. Ação. Muito bem, gente. Faz um xizinho aí em ação. Agora, Bruno, lê para mim aqui embaixo esse parágrafo. As palavras que destaque no trecho são classificadas gramaticalmente como verbos. Você já sabe, verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Muito bem. Olha as frases. Luciano correu até o ponto de ônibus. O correu do verbo correr, uma ação. Ana é uma boa atleta, é um estado. Estou dizendo que ela é naquele momento. E choveu muito em Brasília, um fenômeno da natureza. Então, gente, lembrando que correu, o e choveu, né? Verbos, ação, estado, fenômeno da natureza. Só para a gente relembrar, tá bom? Depois eu converso mais com quem eu não falei na aula de geografia. Teve aluno que eu não ouvi a vozinha hoje, a gente fica com saudade. Tem que participar todo mundo, tá? Gente, até mais tarde. Não tem tarefa de português, deixa para fazer de geografia depois da aula. Tchau.